E eu recebo aqui pela primeira vez no programa da Acústica, ele que assumiu a comarca em Camaquã há pouco tempo e que vai bater um papo conosco sobre um assunto que ontem, inclusive, eu falei com o comandante dos bombeiros aqui, num paralelo, e eu bato um papo com o promotor de justiça, Fernando Miller, que está comigo aqui no estúdio. Fernando, muito obrigado por atender a Acústica. Muito bom dia, tudo bem? Muito bom dia, os amigos da Acústica FM, a todos aqueles que nos acompanham nas ondas da rádio, nos acompanham pela internet. E é uma grande honra, uma grande alegria ser recebido pela primeira vez aqui na Acústica FM e poder falar ao povo da nossa Costa Doce, e especialmente aqueles que são os principais beneficiados pela atuação da Promotoria de Justiça de Camaquã, que são a população de Camaquã, de Arambaré, Dom Feliciano, Chuvisca e Cristal. Uma grande alegria estar aqui e poder falar a toda a nossa comunidade. Temos uma grande audiência e a promotoria, o pessoal não entende tanto, às vezes, o papel da promotoria, né? Que muitas vezes é uma coisa assim mais privada, um pouco mais reclusa, em função da função dos promotores, né? Mas o efeito de uma posição da promotoria que representa o cidadão mediante prefeitura, mediante outros órgãos do Estado, inclusive, né? E que fazem essa mediação, que provocam muitas vezes as coisas que aconteçam. E, doutor Fernando, há muito tempo atrás, sim, eu tenho acompanhado um pouco o efeito da promotoria junto às questões públicas dos municípios, né? E quanta coisa interessante se surtiu o efeito, até mesmo num acordo entre as prefeituras e promotorias sobre um caso delicado, a caso de coisas públicas, passeio, atendimento das prefeituras. Então é importante a gente conversar com os senhores, que muitas vezes a gente fala que o promotor, não, o promotor é aquele que faz acusação no fórum, no justiça, né, não sei o quê. Não, mas tem trabalho da criança, do adolescente, tem o trabalho dos idosos, tem o trabalho da questão das delegacias, do trabalho das proteções das mulheres e desprotegidos. Tem a questão pública. É um vasto trabalho que vocês têm, né, doutor Fernando? Exatamente. A gente costuma dizer que no meio do sistema de justiça, todo mundo sabe o que um juiz faz. Mas os demais profissionais, sempre há uma dúvida, não se há uma certeza sobre o que se faz. E no caso do Ministério Público, é justamente por isso que tu falaste. O campo de atuação ele é muito amplo. E aí a gente é bastante conhecido pela acusação criminal, que a gente nunca é obrigado a fazer, nós não somos obrigados a acusar ninguém, nós só acusamos alguém quando nós temos convicção de que a pessoa merece ser responsabilizada criminalmente. E essa é uma atuação de destaque do Ministério Público, mas há muitas outras que fazem até com que a atuação criminal seja um pequeno percentual no volume de matérias que nós atuamos. Então, nós costumamos dizer que o Ministério Público é, na verdade, o defensor da sociedade. Quando a sociedade como um todo precisa agir, tem uma demanda, precisa provocar uma solução privada ou pública, o Ministério Público sempre está ali atento, ouvindo a população e agindo, nunca como governante, tentando usurpar o poder daqueles que receberam voto para tal, mas sim como indutor de política pública, como um conciliador, como uma mesa de conversa, uma mesa de debate para que todos, em diálogo, em cooperação, possam fazer avançar as demandas da sociedade. Exatamente. Aqui já passou vários promotores, assim, que a gente já conheceu. Hoje vocês estão em 3 promotores aqui, né? É o doutor Fernando Laustein e o doutor... Fernando sou eu, Fernando Melo Miller, Francisco Laustein. Francisco, perdão. E o doutor Lazarim. E o doutor Ricardo Lazarim, exatamente. Então, isso por enquanto. Porque, embora até pouco tempo a gente estivesse com essa defasagem aqui na promotoria de ter apenas 2 antes da minha vinda, nós temos já uma boa notícia para dar para a nossa comunidade que possivelmente a partir de janeiro, fevereiro, nós vamos receber mais um colega. Que legal, coisa boa. E como poucas vezes já se teve aqui em Camaquã, nós vamos estar com a promotoria com corpo completo, todos os cargos ocupados e com pessoas que
pelo que a gente sabe, não tem a pretensão de sair tão cedo da região. Duas coisas ele falou legal aqui, mas eu vou dizer para ti, confesso que do tempo que eu estou na rádio aqui, que são 15 anos, eu não me lembro, pode falar aqui, eu não me lembro de 4 promotores em Camaquã, sinceramente não me lembro. E olha, e outra coisa que tu falaste que eu gostei muito, pessoas que vêm para cá com interesse de ficar em Camaquã. Eu gosto que o promotor, o juiz, o delegado, venha para cá e se aquerencie na cidade, para conhecer. Um deles é o caso do Colorado, que está muito faceiro, o Lazarinho agora está muito faceiro, com o nosso Internacional subindo, né? Mas ele brigava conosco aqui na rádio, tá, e coisa, ficou comentarista nosso, deixou de ser comentarista, brabo com os gremistas. Mas é assim, ó, o legal é que cria uma relação com as pessoas que estão aqui. Sim. E vocês acabam conhecendo a gente, conhecendo um pouco o meio, conhecendo as dificuldades. Eu fico muito feliz com essa notícia que está me dizendo aí, de que nós poderíamos ter, quem sabe, 4 promotores em Camaquã. Isso acaba... Porque vocês têm uma demanda gigante, né? E eu queria entender o seguinte, o senhor está em Camaquã hoje e vocês também se repartem entre determinadas funções. Qual é a função do senhor hoje em Camaquã? Quais as vinculações mais ou menos destinadas já? Perfeito. As atribuições do Ministério Público aqui em Camaquã, elas são divididas entre os 4 cargos. Eu, atualmente, estou atuando em 2 cargos. Eu sou titular do primeiro cargo, a primeira promotoria, que é responsável por metade das atribuições criminais e por algumas atribuições específicas, como o Tribunal do Júri, os crimes dolosos contra a vida, e também a execução criminal. Ou seja, quando já lá na ponta a pessoa está cumprindo pena, e por algumas particularidades das competências judiciais aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Camaquã a gente só atua na promotoria nas questões do regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direito, penas de multa, etc. Regime fechado, regime semiaberto ficam com a vara regional e a promotoria regional de execução criminal. E também estou atuando em substituição à segunda promotoria de justiça, que é esse cargo que vai ser provido a partir do início do ano que vem por um novo colega, possivelmente uma nova colega. E esse cargo, então, completa a atribuição da matéria criminal, fazendo a outra metade, e também especificamente atua em todos os casos de violência doméstica, casos da Lei Maria da Penha, e também do juizado especial criminal, que são aqueles crimes que nós chamamos legalmente de crimes de menor potencial ofensivo, e que possuem, então, portanto, um rito diferenciado, mais célere e com uma série de benefícios em favor daqueles que são investigados. Além disso, nós temos ainda 2 promotorias, que são aquelas ocupadas, cada uma pelo Dr. Francisco e pelo Dr. Ricardo. A promotoria do Dr. Francisco atua na matéria civil e também na matéria de infância e juventude e proteção de idoso. Que é muito interessante essa área dele, muito boa. Exato. E o doutor Lazarinho, doutor Ricardo Lazarinho, atua então no que a gente chama de promotoria de justiça especializada, que detém as atribuições também na matéria civil, mas extrajudicialmente atua em grande parte das matérias que demandam a atuação do Ministério Público. Improbidade administrativa, saúde pública, questão mais meio pública, ambiente. Assim, né? Exatamente. E nós chamamos esses cargos de promotoria de justiça especializada, porque são matérias que geralmente fogem do âmbito do Poder Judiciário, e o próprio Ministério Público, extrajudicialmente, busca resolver essas questões e só recorre ao Judiciário quando necessário. Muito bem. Doutor Fernando, hoje o senhor está convidado aqui para falar de um tema aqui que eu acho muito importante, que é sobre o CONCEPRO. O CONCEPRO, há muitos anos atrás, o CONCEPRO tinha um efeito muito interessante aqui, porque havia, inclusive, uma cobrança de uma taxa que eu acho que ficou irregular depois de alguns anos, né? Mas tu ia fazer uma carteira de motorista, tu pagava uma taxinha, 5 pila, pagava não sei o que, pagava taxinha. E aquilo ia para um fundo que muito ajudou o CONCEPRO, ajudava as polícias, ajudava a sociedade, porque o CONCEPRO tinha uma grana, estragava uma viatura, o Estado não alcançava, eu entrava no CONCEPRO, arrumava o carro, comprava colete à prova de bala, fazia um trabalho que às vezes o Estado demora a atender. E isso se perdeu ao longo dos anos, foi adormecendo isso.
E agora eu vi que a turma que pegou agora o Concepro, já inclusive fizeram uma reunião com o senhor, com o doutor Francisco, tentando reativar isso e sendo um elo entre a justiça, a sociedade, essas forças policiais, e eu acho que é a voz viva da cidade através de um conselho, né? Exatamente. A atribuição de promover, de assegurar a nossa paz, a ordem, a segurança da nossa população, das nossas cidades, seja na cidade, seja no campo, é do poder público. Mas, como nós, como pessoas privadas, né, somos os maiores interessados em que tenhamos uma segurança pública de qualidade, regularmente e em cada região, em cada cidade, as pessoas, os entes privados, as empresas, os empreendimentos, se organizam para contribuir com o poder público na promoção da segurança das pessoas. Então, o Concepro, que existe aqui, existe em outras cidades, na maioria das cidades do estado existem também, não só no nosso estado, mas no país todo, são pessoas, empresas ou até mesmo policiais que já não estão mais na ativa, que dedicam o seu tempo, dedicam os seus esforços para contribuir na realização e na organização da segurança pública, especialmente com a obtenção de recursos privados para poder ampliar os mecanismos de segurança, aperfeiçoar as tecnologias, os métodos de inteligência, reforçar a segurança dos órgãos, a segurança realizada pelos órgãos públicos, e também atuam em reuniões, em contatos, em conversas, em diálogos como esse que nós tivemos com o Concepro aqui em Camaquã. Só para registrar aqui, estiveram na reunião o presidente do Concepro, que é o Michel Pérez Pires, esteve a Paola Fonseca também, a Paola Fonseca a Paola Fonseca, que é vice-presidente, e a Carla Rocha, que é secretária do Concepro e também presidente da Associação Comercial. A função do Concepro também, politicamente, ela é importante, porque não é o promotor concursado, não é o comandante da brigada concursado, que tem entes acima e prestadores de conta, não é o delegado de polícia, é uma órbita que pode agir politicamente. O que é politicamente? É pressionar, né? Pressionar o Estado. Olha, está faltando isso, vamos lá. É muito mais tranquilo, mais fácil um Concepro privado fazer isso do que às vezes o senhor que é promotor, que o senhor tem um regramento institucional que não permite isso. Então é importante esse elo de ligação. Por isso que eu fiquei muito feliz com essa reunião, e são pessoas que eu conheço bem, os três que eu citei, de se predisporem a participar um pouquinho da sua parte do seu dia a dia para ajudar nesse processo. Exato. Eu estive, não me recordo agora o dia, mas acho que foi em setembro. Sim. Eu estive numa reunião que tratou sobre as necessidades de segurança dos comerciantes, né? Foi um evento organizado pelo Cindy Lojas. Certo. E lá eu mencionei a experiência que eu tive com o Concepro, na promotoria em que eu atuava anteriormente, em São Cepé, e que foi uma experiência positiva para que a gente conseguisse abastecer o Concepro com recursos para poder aparelhar os órgãos de segurança local. E a partir desse momento que os responsáveis então nos procuraram, né, presidente, vice-presidente, nos procuraram para que a gente fizesse essa reunião para começar uma conversa e poder contribuir com a atuação do Concepro para que todos sejam beneficiados. Porque às vezes, por exemplo, na órbita do promotoria ou do próprio judiciário, do juiz, existe alguns tipos de, inclusive penas ou demarcações que acaba, por exemplo, olha, tu cometeste um deslize lá, um negócio, não vou chamar de crime, tu está condenado a ajudar a fazer um serviço de utilidade pública ou de contribuição de cesta básica ou de pagar uma multa, não sei como é que chama isso, doutor, pergunto se eu sou lei, mas pagar uma multa, olha, de 5 salários mínimos sobre um fato que aconteceu, e isso tu pode daqui a pouco destinar essa multa para um setor ou para uma entidade que contribui de volta para a sociedade. É mais ou menos isso, né? Exatamente.
como resultado dos processos criminais, as pessoas podem tanto ser condenadas, como podem aceitar um benefício, negociar um benefício para evitar o processo. Isso. E um dos resultados desses benefícios, desses negócios processuais, desses acordos, um desses resultados pode ser a reversão de um valor em dinheiro. E justamente o que a gente pensa é nisso. Existem as prestações pecuniárias, que vão para um fundo de penas alternativas do Poder Judiciário, mas geralmente quando a gente faz esses acordos, a gente não tira esses valores do fundo de penas alternativas, a gente mantém essa obrigação, mas a ideia é fazer uma obrigação adicional de uma doação ao Concepro. Exatamente. Para poder contribuir com a Camaquã tem um presídio regional, aqui estadual, que durante muito tempo, né, a região que ajudou para reformar, ampliar, melhorar, né, e muitos dos juízes e promotores também num consórcio de ajuda indicavam isso para o Conselho Penal, recursos para reforma, para melhoramento, né, que o Estado demora para chegar. Então, daqui a pouco... E o Concepro, eu vou dizer, eu adorei esse negócio, porque o Concepro, eu nunca participei diretamente do Concepro, mas eu sempre vi ações do Concepro. E eu me lembro assim, exemplo assim, me lembro que estragou uma viatura da brigada. Nós tínhamos 2 Fuca ou 3 Fuca, na época dos Fuca, por exemplo. O Concepro diz o seguinte, manda para a oficina tal e nós vamos consertar, em 2 dias está consertado o Fuca lá, ou um Fuca da brigada, na época da brigada. Colete de segurança, a mesma coisa, colete de prova de bala, que os policiais não tinham. O Concepro entrava muito. Então, eu acho assim que dá para nós unir a sociedade com os senhores promotores, com os juízes, para tentar ir melhorando, fazendo esse ajuste. Mas tem que haver a predisposição dos empresários. Inclusive, agora, teve uma lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa e o governador sancionou, que foi uma lei que permite que as empresas possam doar parte do seu ICMS direto para as questões de segurança. Inclusive, ontem o soldado, o Jefferson, que esteve aqui ontem, o Jefferson, comandante da brigada, estava nos contando que ele também está visitando algumas empresas, justamente na busca, né, de que as empresas possam contribuir através do ICMS para entes de segurança. Então, se juntam essas informações, não? Exatamente. A gestão pública ela é sempre necessária, mas a atuação privada ela traz muitos benefícios, proporcionando uma gestão compartilhada entre o público e o privado, das questões que interessam a sociedade. E quando a gente traz o privado para dentro dessas questões, a gente traz mais celeridade, menos burocracia e uma resposta mais rápida para aquilo que a sociedade espera. E a gente vê como positivo, né, que as pessoas possam destinar diretamente os seus recursos e os seus tributos para as determinadas ações que que lhe interessam localmente na sua cidade, que vão lhe trazer uma repercussão positiva. E o Ministério Público, ele não tem nenhum poder sozinho. E a gente tem consciência disso. E por isso que a gente se propõe a trabalhar com uma grande mesa de debate, uma mesa de reuniões, uma mesa de conciliação e diálogo, para que todos possam conversar e às vezes em uma reunião de 1, 2 ou até mesmo 3 horas, a gente resolve questões em uma mesa de conversa de um problema que se estende por vários anos e ninguém resolve. Por isso que eu agradeço muito a tua presença aqui na rádio, e sempre dos promotores que aqui estão conosco aqui em Camaquã, sempre que a gente convida e comparece, porque o efeito promotoria numa comunidade como qualquer uma, ela acaba sendo importante. Uma reunião convidada pelos senhores para discutir um assunto, chama os prefeitos da região para discutir um assunto, chama a Câmara de Vereadores para discutir um assunto, sempre é uma voz importante de conciliação, de ativação de algumas coisas. Então, por isso que eu fico muito feliz que o senhor aceite o convite nosso e que seja rotineiro isso aí, e até para a cidade entender muito o papel do promotor, que eu acho que é fundamental isso, compreender isso. Vem cá, casos de violência contra a criança, casos de violência contra a mulher, coisas públicas, pessoal, é questão de lixo, é questão de defesa do animal,
problema de uso, malversação do dinheiro público, tudo isso um promotor tem que estar envolvido, está envolvido. E é importante, às vezes, até vocês abrirem assim, a oportunidade. Olha, a comunidade quiser conversar comigo. Daqui a pouco tem outras fontes de informação importantes da comunidade, não? Claro. O Ministério Público, ele tem que trabalhar para a comunidade e com a comunidade. Mas mais do que isso, o promotor de justiça, ele tem que viver a comunidade. Ele tem que viver a cidade onde ele mora. O promotor de justiça não pode se esconder no seu gabinete. O promotor de justiça tem que estar sempre à disposição da população. Eu costumo dizer que o Ministério Público, a Promotoria de Justiça é a casa da sociedade, a casa do povo. Tem sempre que estar de portas abertas para ouvir as pessoas. E por isso, inclusive, eu queria aproveitar para reforçar as formas pelas quais a população pode entrar em contato conosco. Inicialmente, claro, de forma presencial, na Promotoria de Justiça, na Antônio Duro 250. Trabalhamos ali todos os dias, de segunda a sexta, do meio-dia às 19 horas, meio-dia às 7 da noite. Vocês podem nos procurar, podem marcar um atendimento, podem conversar com a nossa equipe sobre qual é a demanda, sobre qual a necessidade. E também podem nos procurar, principalmente para aqueles que estão mais longe, moram em uma localidade, moram em uma cidade distante e não podem se deslocar com facilidade, podem também nos contatar por telefone. Vou deixar os contatos de telefone com vocês. São os seguintes. Só um momentinho aqui, que tem dois, eu vou dar o principal primeiro. Este que eu vou passar agora, ele é um contato que serve tanto de telefone como também de WhatsApp. Boa, vou anotar aqui, promotor. 3295-2828. Por esse contato, vocês conseguem conversar com a Promotoria de Justiça tanto por telefone quanto por WhatsApp. 3295-2828. Exato. E temos também um contato adicional de WhatsApp, que é 997 30 71 60. 997 30 7160. Então, por esses canais, vocês conseguem nos contatar, conseguem nos procurar e a gente está sempre à total disposição da comunidade das nossas 5 cidades da comarca de Camaquã para atender, para conversar e para ouvir a sociedade, ouvir as pessoas que muitas vezes não têm um outro lugar para serem ouvidos, não têm outros ouvidos abertos a lhe escutar, e a Promotoria de Justiça está sempre aberta a isso. Muito bom. Olha, gostei muito desse bate-papo. Primeiro bate-papo que eu estou falando com o doutor Fernando Miller, promotor aqui de Justiça em Camaquã. O tema hoje foi conhecer um pouquinho ele e também a função do Concepro aí, que eu acho que é super importante. Doutor Fernando, muito obrigado pela presença. Nós que agradecemos, é sempre uma honra poder falar à população para a qual nós trabalhamos. Ficamos felizes aí de conseguir, enfim, marcar essa entrevista em vista da grande demanda de trabalho. Já estávamos há algum tempo negociando aí, tentando ajustar as agendas, mas enfim nós conseguimos, e o Ministério Público reforça aí que está sempre à disposição da população e da Acústica FM, de todos os meios de comunicação, de todas as organizações da sociedade civil. Estamos sempre à disposição para podermos trabalhar em conjunto e podermos conversar sobre as demandas da nossa sociedade.